Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso curso Dominando a Estratégia e o Jogo Posicional. Hoje com a aula 2. E o tema será um tema muito interessante. Criando uma debilidade, né? Uma fraqueza, né? Criando uma fraqueza no campo do inimigo, né? Do adversário, né? Do nosso oponente. Muito bem. Vamos partir deste final aqui de dama e cavalo contra dama e cavalo, né, com vários peões, né, e fazendo uma avaliação baseado naqueles elementos. O material tá igual. A segurança dos reis pode ser a posição dos reis, na verdade, né, é o elemento, sendo que geralmente na abertura e no meio jogo a segurança dos reis é fundamental, né? É muito raro que no meio jogo existe sim algumas posições, né, que o rei vai se tornar uma peça ativa. Mas no final, sim, no final é muito comum, né, que o rei se torne uma peça bastante ativa. Entretanto, quando você tem peças pesadas, né, e as peças pesadas no xadrez são a dama e a torre, né, mas principalmente quando você tem dama, então mesmo no final a segurança do rei ela é muito importante, né? Um outro aspecto aqui é a estrutura de peões. A estrutura de peões das brancas é superior, tá? Claramente a gente vai verificar isso. E diria até consequentemente, a atividade das peças das brancas é muito melhor. Basta você comparar aí a posição do cavalo branco com a do cavalo das pretas, né? Que realmente está o cavalo muito mal colocado, né? Enquanto o cavalo das brancas está muito bem, pressionando aí, inclusive o ponto F6, né? Que a gente deve destacar aqui. As brancas têm uma pressão no peão de F6, dois ataques, né? E as duas peças pretas aqui, ó, estão obrigadas a defender este peão, correto? Inclusive o avanço F5 não funciona porque cairia o peão de E5, né? E aí aquele outro elemento que a gente costuma comentar, que é a questão do tempo, né? O tempo no jogo mesmo, em que você muitas vezes de desenvolvimento, ou pode ser no final para promover um peão, ou manobras em geral, né? Como agora, as brancas, esse tempo favorece as brancas, tá? Vamos àquelas 3 perguntas também que pode nos ajudar em muitas situações do jogo posicional, né? A primeira seria: qual é a ideia do meu adversário, certo? Qual é a ameaça? Ele tem alguma ideia que pode melhorar a posição dele? Aqui a gente percebe claramente que as pretas não têm muitas perspectivas de jogo ativo, né? Mas muito provavelmente um lance que poderia diminuir a pressão aqui das brancas, principalmente no peão de F6, seria esse lance aqui, H5, né? Claro que enfraqueceria ainda um pouco mais ali a posição do rei, né? Mas seria um lance que as pretas devem considerar, tá? Uma segunda pergunta que a gente pode fazer é: onde estão as debilidades, né? E debilidade não é só casa fraca, só peão fraco. Então a posição do rei das pretas é uma debilidade, né? A própria estrutura, pontos na estrutura de peões ali, F6, e também a gente vê que existe debilidades em potencial, tá? Em potencial. E a terceira pergunta, e aí nós vamos já perceber quer dizer, vocês vão tentar encontrar, né? Depois a gente vai verificar. A terceira pergunta é: qual a peça que eu posso melhorar? Das brancas, no caso aqui, jogo as brancas, né?
O rei não precisa melhorar muito, né? As pretas não tem muito como atacar esse rei. A dama está bem colocada, atacando esse ponto F6. E claro, em algum momento, principalmente ali pela coluna C, ela pode invadir para pressionar os peões ali das pretas da dama, né? Correto? E o cavalo está bem colocado, pressionando F6. Entretanto, como a gente já comentou, né, em algum momento também pode ser expulso dessa casa G4, tá? Então, baseado em tudo isso, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem encontrar o melhor lance para as brancas. Muito bem, espero que vocês tenham analisado. Vamos lá. Basicamente, existe digamos, um desejo, né, um objetivo, né, ideal, que seria de enfraquecer a casa F5, né, e posteriormente você poder, claro que esse peão de G6 teria que sair da casa e o cavalo entrar na casa F5, então aí seria muito forte, né? Então, e aí tem uma questão tática, porque o jogo posicional, a estratégia, sempre requer um pouco de cálculo, mínimo cálculo, né? Ou quase sempre, né? Mas aí a tática ela vai ajudar nesse jogo posicional, né? Então as brancas têm um lance muito bom, que é H5. Vocês devem ter calculado que justamente o H5 ele contém uma ameaça, que é H6. Então, ao jogar H6, você vai tirar o rei das pretas da defesa do peão de F6 ou ir para F7, vai cair F6 e aí a partida está completamente ganha. Então, devido ao fato das brancas terem essa ameaça H6 e as pretas não poderem jogar F5 porque cai o peão de E5, então é muito difícil encontrar lances úteis aqui para as pretas, tá? Por exemplo, se cavalo A6, né, que é para desenvolver o cavalo, melhorar o cavalo, mas aí H6 cheque e H8, dama toma, peão cheque, dama toma, cavalo toma, e esse final está completamente ganho para as brancas, né? Outra possibilidade, a gente já comentou, mas se F5, cai o peão de E5, tá? E qual a outra alternativa aqui? H6. H6 não resolve aquele problema da debilidade, né? Porque você toma, rei toma. E você pode jogar dama F5 pro cheque também, que pode ser interessante. Deve haver várias formas de ganhar. Ou simplesmente cavalo E3, né? E aí o cavalo vai se dirigir a essa casa muito forte, né? E as brancas estão completamente ganhas, tá? Na partida aqui do Lilienthal contra o Keres, as pretas jogaram peão toma, tá? Aceitaram esse sacrifício de peão e as brancas evidentemente jogaram cavalo E3 visando a casa F5. Não há muito que as pretas fazerem aí, né? Então jogou D6, cavalo F5 cheque, rei G6, e o cavalo pressiona, né, o ponto D6, esse peão de H dobrado aí a mais, peão preto ali não é significante, né? E agora nós temos que ver que o branco pode sim invadir com a dama. Então dama C3, né? As pretas jogaram cavalo A6, dama C6, batendo exatamente nessa fraqueza de D6, tá? Cavalo C5 atacou o peão de E4, então nós temos o tempo necessário para defender primeiro aqui. Cavalo D3,
seguiu dama C7, pretas jogaram B5, e depois de dama toma 7, ganhando esse peão, as pretas abandonaram, porque não só a vantagem material, mas a vantagem posicional ela é enorme, né? Vejam como o rei preto também está mal colocado, a dama preta tem que ficar defendendo ali o ponto G7, senão leva mate. E o cavalo não faz nada, né? O cavalo das pretas. Então, esse foi um bom exemplo, né, desse tema que é importante no xadrez, que você tem que... Muitas vezes você está mais ativo, mas você só consegue incrementar essa vantagem posicional se você criar debilidades. Às vezes o adversário, sem querer, comete um erro e facilita, mas muitas vezes você tem que conhecer o método, né, as ideias ali para enfraquecer alguma casa ou algum peão do adversário. Então, nos encontramos na próxima aula aí. Obrigado, até a próxima.